Graça e paz, povo de Deus, que é o profeta agora com mais um vídeo para edificar nossas vidas. E o tema de hoje é casamento blindado. Mas, como eu costumo fazer, vamos à base bíblica. Abra aí sua Bíblia aí, em Eclesiastes, no Velho Testamento, no capítulo 8, no versículo 1 ao 6, para que possamos ter uma base bíblica daquilo que é passado para vocês, como sempre eu faço. Está escrito assim na palavra de Deus. O subtítulo da minha Bíblia está escrito: a submissão diante do rei. No caso aqui, diante de Deus. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reduzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Ó, que texto fantástico, né? Então, como o próprio texto está dizendo, observa o mandamento feito ao rei. Então, se você é de Deus, você jurou obediência a quem? A Deus. Então, por que muitos têm seguido o fluxo do mundo? Vamos continuar o 3. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em coisas má, porque ele faz o que bem entende. Se a gente não seguir a regra de Deus, não estamos fazendo nada. E ainda vamos colher o fruto disso, da desobediência. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá o que fazer? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. É assim, muitos me cobram que eu venha dar uma palavra de conforto, uma palavra que venha massagear o ego, mas Deus não levanta profeta para estar alisando ninguém. Deus levanta o profeta para mostrar a insatisfação dele para com as coisas que estão sendo feitas, com o comportamento que divergem do propósito dele junto ao seu filho, que é dar salvação. Mas a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é muito simples. Eu tenho passado para vocês inúmeras coisas que vocês já devem ter até decorado os locais para buscar essa resposta. Se não buscam, porque não querem. Então vamos à palavra de Deus em si. Casamento blindado. Nós podemos pensar sobre casamento blindado. Lógico que tem muita pregação que fala sobre isso. Mas o casamento só pode estar blindado se ele tiver apoiado a palavra de Deus. Se ele tiver apoiado a palavra de Deus, é um casamento blindado ao qual o próprio Deus, ele honra. O próprio Deus, ele bota a mão e sustenta. Quando o casamento realmente está blindado, ou seja, está pautado na palavra de Deus. Na verdade, não se pode conseguir um casamento blindado se não for à luz da palavra do Criador, para aqueles que aceitaram ele como seu único e suficiente Deus. O problema é que cada igreja tem sua interpretação. Olha só, esse é o que Deus chama de fermento dos fariseus. A Bíblia não foi feita para ter várias interpretações, mesmo porque a gente vamos convir que se a pessoa tem o Espírito Santo dentro dela, o Espírito Santo vai te direcionar para o caminho certo. Se você não está no caminho certo, tem alguma coisa errada. Não é coisa de Deus, é coisa do
homem. Então, cada igreja tem sua interpretação sobre o assunto, e no tempo em que estamos, o capitalismo tem ditado a regra familiar. Olha aí o fermento. O fermento não vem só na interpretação, vem também em forma de condução. Ou seja, você conduz um sistema financeiro, fazer com que ele venha distorcer o propósito familiar de Deus. É o que nós vemos hoje. Eu sempre falo sobre isso, né? E trago os assuntos sobre isso para que possamos realmente estar atento a isso. Eu sempre costumo dizer que vou ficar doido, então vou largar tudo, então vai ficar tudo nas costas do sacerdote, do varão, do meu esposo. No caso aí da varoa, né? Mas é preciso apreciar. Apreciar no sentido de executar a vontade do rei. Por quê? Se a pessoa não guarda o mandamento do rei, vai estar transgredindo a vontade do rei. Isso não é coisa boa, né? Então lá em 1 Coríntios 11, 3, sempre falo isso porque não se pode falar em casamento sem posicionamento. Então tá lá em 1 Coríntios, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Se você é de Deus, você aceita isso. Se você não é de Deus, você nasceu da religião, a religião aceita isso. Então olha só, a gente vai olhando os sinais. Isso são pequenos sinais, né, que mostram a distância das pessoas de Deus. Então assim, Jesus uma vez chegou para Nicodemo: tu és mestre da lei e não sabe o que é nascer da água e do Espírito. E assim tem sido as pessoas nesses milhões de templos que existem no mundo, seja no Brasil, seja em qualquer lugar. Milhões de pessoas que não têm entendido isso. Então vamos lá. Então, deixa bem claro quanto à formação do comportamento que garante o equilíbrio espiritual, agradável a Deus, claro, para os que afirmam ser de Cristo. É assim, Deus ele não pode garantir nada a mim e nem a vocês se você não tiver apoiado na palavra dele. Mas meu pastor me ensinou assim. Pastor precisa estar apoiado na palavra de Deus. Eu tenho estudado muito a palavra de Deus, ouvido muitas pregações com base bíblica, fatos históricos que comprovam o comportamento das pessoas, e tenho visto que é preciso que vocês do outro lado façam isso também, porque senão vocês vão estar na mão de homens, e estando na mão de homens, né, de pastores, do que sejam, vocês não estão na mão de Deus. Então o homem vai perecer e vão perecer junto com ele. Então é importante estar buscando o conhecimento da palavra de Deus. Vamos ao texto. Contudo, a influência espiritual do mal exerce hoje uma força contrária que tem arrastado milhões para o erro, promovendo a distorção da vontade de Deus, algo que acreditam ser a evolução da humanidade, porém tem destruído pessoas, famílias, culturas e regras espirituais. Sabe? Então as pessoas dizem: não, o mundo agora é diferente, as coisas agora mudaram. A palavra de Deus muda? Não. Se a palavra de Deus não muda, é porque o dono dela também não muda. Então se o mundo mudou, o mundo fez nada mais, nada menos do que se distanciou da palavra de Deus. E se distanciou da palavra de Deus, se distanciou de quem? De Deus. Aí pode morar com Deus? Não. Pode ter salvação? Não. Então, o que acontece é isso.
No caso do casamento, é a instituição mais bombardeada diante de muitas outras. Por quê? Pelo fato de ser formadora de caráter, olha, formador de caráter, e é a representação da vontade de Deus para a sua criatura. Todo ser humano, ele é uma criatura de Deus. Por quê? Porque ele veio da primeira criação. Então, todo ser humano está debaixo da regra de Deus. Ele acreditando ou não. Ele sendo seguidores de A e B e C e D, do que for, não sei de que forma que seja. Então ele está sujeito ao seu Criador, né? O casamento é formado por um homem visto por Deus como um sacerdote e sua esposa visto pelo Criador como varoa. Porém, as trevas vêm trabalhando intensamente, profundamente, implantando táticas para tirar o equilíbrio no campo espiritual, modificando as cabeças, trazendo sobre todos os castigos mencionados na palavra de Deus, em especial Romanos capítulo 1, do 22 e diante. Eu sempre falo sobre isso. Então o que acontece? Então nós vivemos um mundo em que o capitalismo tem ditado as regras. Então o que começou aí sutilmente, hoje é explorado intensamente. Então hoje a mulher está no mercado de trabalho vou dizer novamente, tendo que somar junto com o varão para sustentar, né? Mas a intenção do inimigo, todo mundo sabe, é colocar a mulher sobre cabeça. Mas ela já estando gerando, equilibrando as finanças, ela naturalmente ela passou a ser mais uma cabeça. Então o mundo espiritual ele já foi modificado. Você acredite ou não, mas em muitos casos dá certo, dá certo mesmo. Mas nem tudo que os olhos veem é agradável a Deus, nem tudo. E a gente vê muitas situações na igreja aí, que eu já falei nos meus vídeos anteriores aí, quem acompanha, nós chegamos à marca de mais de 15 mil visualizações, né? E sabem do perfil de Deus que eu tenho mostrado para as pessoas. Então é chocante porque vocês não aprendem Deus da forma como eu passo para vocês. Então choca a realidade, essa que é a verdade. Então o comportamento ele é dependente, ele depende de como a sociedade se sustenta. E o inimigo sabe disso, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade que o mundo tem vivido e tem colhido os seus maus por causa disso. Por que nós temos hoje vários tipos de família? Pela desobediência. Pela desobediência. Essa que é a verdade. Uma curiosidade, só uma comparação. Se compararmos com a física, vamos um pouquinho para a física, é o mesmo que colocar um polo positivo com um corpo dentro de um corpo negativo. O que acontece? A função não vai ser feita na íntegra, ou seja, de modo perfeito. Então isso que tem acontecido, ficando sem a liga necessária para
uma união perfeita. Até sabe onde deve estar em fazer, mas não consegue exercer, pois foi modificado no seu interior. Olha o que acontece. Então, não é isso que acontece com as pessoas? Então, não consegue mais exercer a função que lhe foi designado por Deus. É por isso que a gente tem visto aí, mas as coisas que acontecem, elas surgem de dentro da pessoa. Então a pessoa se vê de uma forma diferente. Por quê? Porque o próprio Deus, ele permite isso. Ele tem permitido por causa da desobediência. Infelizmente, o maior desobediente são aqueles que estão à frente liderando, porque não ensinam o que é correto diante de Deus. Conclusão: o casamento blindado segue o modelo original, independente da igreja ou de culturas regionais ou tendências mundiais. O inimigo tem usado as mulheres impetuosamente, enchendo seu ego e a despontando como cabeça do mundo. É engraçado que uma vez eu estava num culto, aí meu filho viu, era um culto da igreja, não vou dizer o nome, e depois ele comentando comigo falou assim: olha, botaram as mulheres lá em cima, encheram o ego delas. Engraçado que ele nem entende muito da palavra de Deus, mas deu para se notar isso. Então, como está escrito na palavra de Deus, o comportamento do rei, ele tem que ser apreciado, porque o nosso Deus é que vai dar moradia. É o Deus que vai fazer com que você vive eternamente numa condição de graça eterna. E o que nós temos visto são a distorção da palavra de Deus, seguindo o fluxo capitalista. E nós precisamos acordar para isso, acordar para esse entendimento e lutar para não ser mais um que vai desagradar a Deus dentro da igreja. Então é difícil? É porque você vê aí 100%, de 100%, 90 e poucos por cento com esse pensamento distorcido. Então você é uma minoria e precisa olhar para Deus. Como nós estamos vivendo os últimos tempos, como diz Amós 5, né? Então, de 1000, só 100 vai dar ouvidos a eles. 10%. Então, queira ser esses 10% que se atentam à palavra de Deus, que fazem com que tenha valido a pena para a sua vida o sacrifício do Pai junto ao Filho, para que possa você e sua família herdar a vida eterna. Que Deus possa estar abençoando a todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém.